E aí galerinha, tranquilo? Bora começar mais um videozinho aqui, passando um pouco sobre a parte teórica da brincadeira. Então, vamos colocar aqui que nós temos o Boteco do Jajá, ok? Então, o Boteco do Jajá, ele já vendeu por tanto tempo, desculpe o arroto, já vendeu por determinado tempo, então ele já vendia esses ovos roxos aí. Não sei se você já é um pouco mais velho para ver aqueles ovos roxos, sabe, que o povo vendia naquelas estufas que ficava 4, 5 dias, 10 dias lá, junto com aquela costelinha que se porventura você comesse, parecia que seu lábio ficava cheio de brilho, tanta gordura que vinha aquele treco, né? Então tinha lá o copo de cachaça, é o famoso copo sujo, beleza? Só que o Jailson, ele mantém muito bem todos os dados do que ele vende. Isso eu estou falando simplesmente no exemplo que eu vou dar, ok? Então, quando nós não estamos tratando sobre um forecasting, né, não estamos tratando sobre uma predição, sobre algo que vai acontecer no futuro, o que o Jailson ele pode ter no determinado momento? Ele pode, por exemplo, tirar uma média, para saber qual que é a média de faturamento que ele teve, a média de quantidade de ovos que ele vende por mês. Então veja que em cima dessa média eu posso ter um determinado agrupamento. Okay? Eu posso tirar uma dispersão, por exemplo, uma distribuição de quais são os tipos de clientes que compram lá no boteco, qual é a venda por hora e assim por diante. Veja que nessa situação, com esses dados aos quais nós temos, nós podemos verificar os dados até aquele determinado momento. Que não que esses dados não sejam usados para poder predizer o futuro. Eu estou falando que eles são, vamos dizer assim, que eles têm uma precisão maior para poder falar o que aconteceu até o determinado momento. Ok? Agora, para a gente poder predizer o futuro do comportamento em cima disso, nós estamos tratando sobre um comportamento temporal, sobre algo que já está acontecendo há tempos, seja tempos, semanas, meses, dias, horas, segundos, seja lá o que for, ok? Então nós temos esses 3 pontos aqui, que eu vou falar, que inclusive eles estão no livro no capítulo 1.1, que é o quão bem você conhece dos fatores que influenciam na bendita da predição, que influenciam não exatamente só na predição, mas que influenciam no comportamento do que você está fazendo. Veja que eu estou falando de uma forma bem genérica, por quê? Porque aqui nós estamos tratando sobre comportamentos, no plural. O comportamento no caso do boteco do Jailson é diferente no caso do boteco do Zé, é diferente da sapataria, é diferente do cara que fabrica, sei lá, joias, de quem presta determinados serviços. Veja que o comportamento que eu estou dizendo é algo temporal, coisas que já acontecem há determinado tempo e são diferentes para determinadas pessoas. Então, quando eu estou tratando aqui do quão bem você conhece os fatores que influenciam em cima disso, é o quanto que você conhece, por exemplo, do negócio, o quanto que você conhece, por exemplo, como já diz o problema, dos fatores que influenciam o que você está falando. Então, o que eu quero dizer? Vamos colocar aqui, por exemplo, que o Boteco do Jajá, ele vem bendito desse ovo, e ele sabe que, isso ele sabe, vamos falar aqui, agora ele vai tirar uma plotagem em cima disso, que quando ele aumenta o preço do ovo, a quantidade de vendas diminui, e quando ele diminui o preço do ovo, a quantidade de vendas aumenta. Então vamos colocar que ele coloca, sei lá, aqui seria o preço, ok? Aqui seria o preço, e aqui seria o tempo, e aqui ele faz uma outra, que aqui ele faz sobre, sei lá, o faturamento, né, de ovos, e aqui seria o tempo também, que é para poder saber. Então aqui eu tenho ovo a 2 conto, ovo a 1 conto, ele vai de 1, vai para 2, vai para 1. Estou fazendo exemplo bem simples, tá? Então o faturamento, por exemplo, aqui de 1 ele está aqui em cima, né? Aqui ele fez quando ele vende, tá? Blá blá blá. Aí quando ele aumentou o preço, diminuiu, subiu um pouquinho. Quando ele não, aqui aumentou o preço, quando ele diminui o preço, volta aqui para cima. Beleza? Então, veja que o Jailson, nesse caso, ele tem total noção, pelo menos em uma das partes ao qual a gente está falando, que é a venda do ovo, que é que quando ele aumenta o preço, diminui a quantidade de faturamento dele e vice-versa. Ok? Então, nós temos uma das partes. Na segunda parte, é o quanto de informação que nós temos disponível. Então,
Isso também entra na questão do negócio ao qual você está trabalhando ou o que você quer predizer. Então vamos considerar que para o boteco do Jailson, ele tem uma predição de, sei lá, de 2 semanas, uma quantidade de dados de 2 semanas para poder ter uma determinada noção sobre o que ele vai fazer, para ele possa ser o suficiente. Mas para quem vai criar uma fábrica, para quem está vendendo artigos um pouco mais, vamos considerar assim, mais demorados de serem criados, por exemplo, cadeiras, um determinado maquinário, às vezes você tem um espaço somente de 2 semanas é pouco, tá? Então vamos considerar que neste caso no boteco seja suficiente, tá? E aqui essa sua predição vai influenciar a predição em si. Então o que eu quero dizer? Então eu quero dizer que, por exemplo, se o Jailson chegar e falar assim, velho, semana que vem eu vou aumentar o preço a 2 conto, porque o ovo tá caro, porque o corante está caro, porque a energia elétrica está cara, sabe? Ele já começa a dizer para os clientes dele que o preço vai aumentar. Então, vamos considerar que graças a isso, o preço ele diminua, ele começa a ter um faturamento maior antes. Então, vamos considerar que neste caso, eu vou fazer uma segunda, tá? Então, vou fazer essa amarelinha, eu vou colocar aqui o faturamento, ok? E vou colocar aqui a questão do tempo. Então, vamos considerar que ele começa a falar para os clientes dele, putz, meu, eu acho que eu vou aumentar o preço do ovo. Então, ele vai aumentar exatamente aqui, beleza? Então, eu tenho aqui um faturamento, e ele começou a falar aqui. Então, eu já tenho um faturamento aqui, beleza? Então, eu tenho um faturamento X, ele tem um determinado comportamento. Quando chega aqui, o faturamento faz isso, pof. Aí, quando chega aqui, quando entra mesmo no local, ele diminui o preço e depois logo disso ele volta ativa. Então, pelo fato dele ter predito para os outros que o preço do negócio vai aumentar e que ele vai ter que aumentar ele vai ter que aumentar o preço do ovo, então a própria predição dele influenciou no valor ao qual está, no valor em si do que ele está avaliando, né, do faturamento dele. Inclusive até empresas de capital aberto não podem sair divulgando qualquer coisa, porque senão isso pode acontecer. Então, o que seria em outras coisas além do boteco do Jajá? Vocês têm, então, antes de entrar nessa parte, você tem esses 3 pontos, você pode ter uma boa predição. Ok? Você pode conhecer muito bem o seu negócio para poder fazer um modelo legal. Então, por exemplo, uma boa coisa que a gente tem aqui, por exemplo, é o tempo que o Sol vai nascer. Então, você tem lá no horizonte e você tem lá o solzinho todo pactão, né? Todo bonitinho, dando uma risadinha, né? Então, você sabe, meu, o que influencia no setor disso? Meu, influencia a temperatura não, desculpa, o quanto que a Terra tem um ângulo perante o Sol, quão distante que ele está do Sol, e assim por diante. Meu, quanto de informação que a gente tem? Desculpa o bocejo. Quanto de informação que a gente tem? Meu, tem muita, né? E o de baixo, ele influencia? Não, porque tipo, já é um comportamento fixo, já é um comportamento que, meu, já vem de muitos e muitos tempos. Já como já diz no próprio exemplo, um preço de uma ação não dá para predizer muito bem, né? Porque existem outros fatores, existem muitos fatores aos quais a gente não pode predizer com certeza, né? Às vezes pode ser que, meu, o funcionário fez um vídeo falando que o sistema de produção daquela determinada empresa é uma porcaria e graças a isso diminui o preço vai lá para baixo. É algo que você não conseguiria predizer, ok? Assim como, por exemplo, o preço de moeda. Né, talvez você encontre, sei lá, uma tendência, né, um direcionamento ao qual você está indo, mas uma predição em si fica muito difícil de você predizer a longo prazo. Né? Como eu já disse também, outra coisa, às vezes pode ser mais difícil você predizer a longo prazo, às vezes é mais difícil você predizer a curto prazo, né, porque você tem um comportamento diferente, e assim por diante. Veja que são vários fatores que podem ser influenciados ou que podem acontecer num determinado negócio para você poder montar um bom modelo de predição. Ok? Então, é isso aí, galerinha. Eu acho que já expliquei bastante. Se porventura tem alguma coisa errada, por favor, me avisem. E é isso aí. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal e é nóis, galera. Beijos e até mais.